de gás, ponhonhon, lagartixa, entre outros, eram maneiras que meus pais me chamavam quando eu era pequena. Eles me chamavam assim porque eu era bem gordinha. Comia por mim, pela minha mãe, pelo meu pai e pela coitada da minha irmã que não podia guardar nenhum docinho, senão era vapo. Meus caros telespectadores, a pessoa que vos fala já provou diversos sabores, tal como cola branca, cola transparente, mato, folha, terra, terra molhada, porque tem diferença, massinha, shampoo, sabonete, pasta de dentes, rejunte de parede, esse era o meu preferido, lápis de cor, giz de cera, enfim, muitas coisas. O verdadeiro conceito de boquinha nervosa. Essa era eu há uns anos atrás. Pequena, gordinha, sem noção, mas ainda assim, nada me impedia de me enxergar como Ben 10. Não esse Ben 10, tá? Essa coisa eu não sei quem é e zero vontade de conhecer. Mas esse sim era eu. Sabe quem mais era eu? O Power Ranger amarelo. Tanto na versão feminina quanto na versão masculina. Eu não queria saber, ninguém me parava quando eu começava a morfar. Eu também já fui a Gwen quando ela passou a ter poderes, né? Porque a gente não é besta, a gente quer ser os bambambam. Falando em bambambam, olha eu aí de novo. A Flora, de Clube das Winx. Eu comia folha, nada mais justo que querer ter poder da natureza também, né? Tudo a ver. Também era Biscoitinho, o Max Steel, o Super Choque, a Jade-chan, Angela, a bailarina, para a infinidade de princesas da Disney que eu fui. E é claro, a Barbie. A personificação perfeita de uma mulher. Linda, princesa, culta, esbelta, forte, delicada e, obviamente, tudo aquilo que eu não era, né? Pô, da onde que a Barbie ia fazer buraco na parede pra comer rejunte? Mas nada disso importava. Eu era ela e pronto. Da mesma maneira como eu era qualquer personagem que eu gostasse, como o Léo, das Tartarugas Ninjas. Todos os amigos que tive na época não escolhiam os personagens por se identificar com eles. Na verdade, a gente nem pensava nisso. A gente só queria ser os bonzinhos mais fortes e mais bonitos, segundo o nosso gosto pessoal. Criança não tem senso crítico. Pelo menos era isso que eu pensava até chegar nos dias de hoje. Representatividade. Há tantos problemas desse tipo de representatividade que eu diria que ela traz mais vantagem do que qualquer outra coisa. As pessoas não percebem que, a longo prazo, esse tipo de ideia é mais féria do que ajuda aqueles a quem desproteger. Eu fico me perguntando como as crianças hoje em dia lidam com esse tipo de erva, porque mesmo que façam personagens pra elas se sentirem representadas, ao mesmo tempo tiram delas uma infinidade de personagens que elas gostariam de ser. Como raios uma criança vai se identificar com o Goku, mano? He-Man? Ok, eu tô muito dentro da caverna, mas como ela vai se identificar com o Gojo? A Barbie. Mano, a Barbie não tem como, é impossível. E sabe por quê? Porque o principal fator das pessoas se identificarem com personagens não se deve pela aparência delas, mas pelas atitudes, pelo caráter. Porque crianças não se identificam com personagens, até porque elas estão em processo de amadurecimento. Elas nem ligam pra isso. Elas apenas querem ser, de alguma forma, como aqueles personagens no futuro. Elas querem ser fortes e corajosas como esses personagens. O que todo mundo concorda é que o mundo seria mais divertido se fosse mais mágico, com dragões, magia, superpoderes e etc. E tudo bem desejar ter a força de 10 gorilas, porque mesmo que isso não seja possível, esse desejo não desaparece, mas se adapta à realidade para o desejo de ser uma pessoa mais forte. Tudo bem que não é possível ser uma rainha e desejar isso perto de um francês. Mas ser tão culta e bem educada como uma pode sim ser possível. Mesmo que as histórias sejam baseadas em mundos fictícios, é a simbologia que importa. São as mensagens passadas ao nosso inconsciente que nos chamam a atenção. Contos de fadas são analogias da nossa realidade, representações mágicas do mundo real, onde todas as histórias, sem exceção, começam dentro da nossa casa. Isso mostra que, no fim, os nossos conflitos não é contra a sociedade ou contra o mundo, mas com as pessoas da nossa casa, com a nossa família. Muitas vezes a bruxa má que não permite que você saia da torre representa a sua mãe que te impede de viver. O dragão que você precisa enfrentar para conseguir salvar o castelo, e a princesa, na verdade, é apenas os problemas que você vai ter que matar para finalmente conseguir uma casa e uma família que te respeitem no futuro. Eu já quis ser a princesa Tiana. Eu nem sou preta. Eu queria ser ela porque ela é muito independente, trabalhadora e preocupada por demais em honrar os desejos do seu pai. A Tiana não representa apenas pessoas pretas, mas pessoas pobres que precisam trabalhar duro para conseguir realizar seus sonhos. O problema de você criar personagens com a única faceta de representar uma classe de pessoas é que o máximo que você vai conseguir criar é uma personagem completamente perfeita e sem defeitos para a classe de pessoas que você gosta e quer representar, ou uma personagem grotesca e muito ruim para a classe de pessoas que você não gosta e quer criticar. Como representatividade trata de minorias, é óbvio que isso vai trazer grandes impactos na sociedade, que você vai ditar um grupo maior de pessoas como burros, fracos ou vilões, enquanto uma menor como santos, heróis ou vítimas. E no fim, a representatividade acaba tendo um efeito contrário, porque ao criar personagens tão bons e sem defeitos, as pessoas passam a criar antipatia, porque ninguém é perfeito. Então elas não conseguem ter algum carinho por esses personagens e acabam se identificando muito mais com os vilões. Foi o que aconteceu naquele filme grotesco da Barbie. Ao invés de torcerem pela Barbie,
as pessoas ficaram do lado do Ken porque havia mais características reais nele como pessoa do que nela. Nessas noias acabam acontecendo diversas coisas, como por exemplo, vocês devem ter visto o novo trailer do Assassin's Creed, mas se não, tá aí na tela uma parte dele. Mano, fizeram um samurai negão. Um negão, véi. Ok, de fato, historicamente ele existiu. O Thiago Braga prova isso. Mas olha também o que ele diz. Quem a Ubisoft colocou como personagem principal do jogo? E dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. Trailer internacional e o trailer da Ubisoft Brasil. Os fãs estão se manifestando e por uma razão muito simples. Por que colocaram um cara irrelevante para a história japonesa no período mais relevante da história japonesa como personagem principal do jogo? Repito aqui, Yasuke existiu, esteve no Japão, pode ou não ter sido um samurai, mas nada disso muda um fato simples e objetivo. Ele não teve relevância nenhuma para a história do Japão. Por que raios você quer representar uma coisa tão característica de um povo em uma época tão importante como sendo de outra etnia? Você queria um guerreiro preto? Por que raios não estudaram sobre a história de algum país da África em seus anos de ouro? Talvez porque a história iria revelar facetas que essa galerinha prefere manter no escuro? Ou deve ser porque pra essa gente não deve existir na história dos povos africanos coisas tão legais quanto a dos samurais? Porque essa é a impressão que dá quando você tenta representar um povo sob a pele de pessoas que têm costumes completamente diferentes dos seus. Não era pra representar? Não sabia que a representação de uma coisa tinha que ser excepcionalmente a exceção? Porque ok que o Yasuke existiu, mesmo que nem de longe ele pudesse representar tal época, mas qual é a desculpa pra Ariel? E mesmo que ela de fato não exista, por que você quer colocar uma mulher preta pra representar uma garota que tem costumes dos colonizadores de seus antepassados? Porque não é assim que nós, brancos, somos representados? O que impede alguém de enxergar isso como um tipo de sátira de pessoas pretas? Pensa comigo. Uma mina preta, encontrada à beira da praia, que não se comporta como uma pessoa normal e que tem que se comportar e se vestir como os locais e se envolve com um homem branco. Isso não soa familiar pra você? Eu não vejo a história da nova Ariel assim, ok? Nem estou dizendo que é isso, porque não é isso. Mas pra pessoas que têm 2 neurônios funcionando, você entende exatamente o que eu quero dizer. Se representar um povo é tão importante, se há tanto orgulho em ser parte desse povo, por que não falar sobre ele ao invés de maquiá-lo como sendo de outros lugares? Isso parece o oposto de querer representar, tá? Mas pra apagar um povo da história. Se a representação é tão importante, por que não criar um filme da Tiana ao invés de recriar uma personagem que já estava formada no imaginário da maior parte da população? Porque mesmo que você utilize a desculpa da Ariel não existir, é o primeiro contato que importa. E a maioria teve o primeiro contato com a Ariel Disney. Por que raios a representação é feita substituindo os personagens que já existem ao invés de criar outros do zero? Eles não querem fazer uma live action do Kirikou. Pô, meu, eu super assistiria uma live action do Kirikou, assisti isso na escola, tava lá, sei lá, no 8º, 9º ano. Mas não, eles querem fazer um jogo no Japão, na época dos samurais, onde o negão 4x4 é o protagonista. E samurai. Por que não representar a mulher como sendo uma mãe querendo proteger seus filhos? Dizem que a mãe, ela vira uma leoa pra proteger os filhos, não é? E não, eles não querem fazer assim. Eles não querem representar uma mulher como uma médica que salva muitas pessoas. Quem sabe uma professora que consegue inspirar seus alunos ou uma grande cientista? Não, nada disso. Eles querem fazer mulheres sendo reis. Meu, que ódio é esse contra a mulher? Nem rainha eles querem que as mulheres sejam. Tem que ser rei, tem que ser igual aos machos. Que noia é essa que a mulher é tudo aquilo que os machos são? Desde quando a representação da mulher ser um homem? Porque as mulheres têm que se masculinizar para serem bem representadas. Se tem alguma coisa que personagens como She-Hulk representa, é de que as mulheres são instáveis e completamente histéricas, que por qualquer coisinha acham que estão sendo atacadas. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas se enxergar como vítima o tempo todo é o ápice do sinal de fraqueza, tá? E coitado dos homens, qualquer homem branco ou é babaca ou é burro. Desde quando? Antes eles queriam maquiar os padres ou pastores como os vilões, e isso afeta o nosso imaginário até hoje, da mesma maneira como a gente acha que todo russo é espião. Mas agora o homem branco também entrou pra lista de seres detestáveis. Nenhum deles presta. O do opressor ao burro, né? Quem liga que eles inventaram a maior parte das coisas que a gente utiliza no dia a dia. Eles são tudo tapados das ideias, né? O maior problema da representatividade é que ela é mentirosa. Ela não tenta representar as coisas como elas realmente são. Pense em uma mulher e dificilmente você vai imaginar uma mulher musculosa. Pense em um samurai e dificilmente você vai imaginar um negão 4x4. Pense em um homem e dificilmente ele será um louco, psicopata ou assassino, a não ser que você tenha alguns probleminhas aí na cabeça. Pense em um personagem que gosta e dificilmente ele será parecido com você. Eu sei que no mundo globalizado que vivemos, é
importante mostrar todas as diferenças. Não é que não devam existir personagens pretos, asiáticos ou mulheres heroínas, mas a maneira como é feito isso que importa. O que a representatividade faz melhor é dividir as pessoas e colocá-las em caixas. E isso quando não são representações completamente descabidas da realidade. Então você fere um grupo de pessoas e causa discórdia entre elas. Uma garotinha preta que assistiu a nova Ariel gostou do filme, mas toda a discussão que rolou por cima disso só fez com que ela se sentisse mal, tornando-a de fato uma vítima e nós os vilões. Mas no fim, é essa a intenção, não é?